O tema da conferência que nós estivemos agora, nesses dias, conferência de jovens e adolescentes, para quem não sabe, aconteceu em Uberaba. Muitos dos que estão aqui presentes estiveram lá, né, Mariana? E nós tivemos muita revelação da palavra, muita revelação do Senhor, e o tema ele fala sobre isso, né? Sobre revelação. Agora os meus olhos te veem. Esse foi o tema que nós tivemos nesses dias. Ou seja, qual é o objetivo? E qual foi o objetivo de nós estarmos ali nesses dias? Ver o Senhor. Que objetivo nobre, né? Nós cada dia precisamos ver o Senhor, contemplar o Senhor. De acordo com cada estágio da vida cristã, nós podemos ver algo do Senhor que nos transforma. E eu queria ler para os irmãos, Jó 42, o versículo 5 e o 6, foram os versículos de onde nós tiramos o tema da conferência. O versículo 5 de Jó 42 diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vamos ler junto? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esse é o nosso anelo, conhecer o Senhor de maneira real, não apenas do que alguém me falou, mas daquilo que eu tenho experimentado, daquilo que você tem experimentado. Cada um de nós precisa ver o Senhor, né? E o versículo 6 ele diz: Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então veja, irmãos, há duas faces desse versículo. A primeira é ver o Senhor. Eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. É uma face da moeda. A outra face é: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Todas as vezes que nós vemos o Senhor, se é uma visão real, existe um resultado, Herbert. Arrependimento. Existe uma visão também de quem nós somos. Por um lado, eu vejo quem Cristo é. Glória a Deus. Mas nós também vemos quem nós somos. E o resultado é arrependimento. Isso não foi uma experiência apenas de Jó, né? A gente vê isso também na vida de Isaías. Isaías, quando ele viu o Senhor, ele falou: eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Pedro também, quando ele esteve com o Senhor, aquele primeiro encontro, a pesca maravilhosa, né? O Senhor disse: joga a rede para o outro lado, Pedro. E aí quando ele jogou e puxou aquele montão de peixe, aí Pedro ele falou: peraí, eu estou diante do Cristo. Ele falou: Senhor, sou pecador, afasta-te de mim. É uma realidade que acontece conosco. Quem mais? João, no Apocalipse, João ele fala que quando viu o Senhor, ele caiu como morto. Por que isso acontece conosco, irmãos? Porque ver o Senhor está relacionado à luz. Deus é luz. E quando a luz ela brilha sobre nós, por um lado, graças ao Senhor, podemos provar e ver que o Senhor é bom. Mas a gente também toca na nossa sujeira, na nossa malignidade, nos nossos pecados. Mas graças ao Senhor que o Senhor nos mostra, ao sangue do Senhor. Amém. Nós podemos compreender um pouco mais ao contemplar o Senhor, ao ver o Senhor, um pouco mais de quem Ele é e da obra redentora dele. Porque nesses momentos nós temos uma certeza: eu preciso de um Salvador. Quem de nós aqui precisa de um Salvador? Eu preciso de um Salvador. Ó Senhor Jesus. Então, ver o Senhor, primeiro item, né? Gera mudança. Arrependimento é metanoia, mudança de mente. E qual que era o ministério de Paulo? Olha que interessante, a gente está falando sobre ver o Senhor. Vamos abrir em Atos 26, versículos 16 a 18. Atos, capítulo 26, os versículos 16 a 18. Eu vou ler aqui para os irmãos. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci. Vamos dar uma pausa aqui. O Senhor estava falando com Paulo: Paulo, levanta-te, depois que tinha aparecido para ele, e firma sobre os teus pés, porque por isto te apareci. Então, para que o Senhor apareceu para Paulo? O versículo ele continua: para te constituir ministro, testemunha. Depois, no versículo 18, ele fala sobre mais um item: para, olha aí, lê comigo, versículo 18, para lhes abrires os olhos. Então, para que o Senhor apareceu para Paulo? Para abrir os olhos dos gentios, porque os dele já tinham sido abertos, graças ao Senhor.
mas ele também apareceu para Paulo para que Paulo tivesse o ministério de ser uma testemunha, ser um ministro e para abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, glória a Deus, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A gente vê então que Paulo ele recebeu um encargo do Senhor, Nilza. Qual era esse encargo? Abrir os olhos das pessoas. Se eu não me engano é 2 Coríntios que fala que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça o evangelho da glória de Deus na face de Cristo. Mas graças ao Senhor ele nos deu um encargo assim como para Paulo, né? Por um lado, para que os nossos olhos sejam abertos, mas por outro lado, para que nós sejamos ministros que auxiliemos nesse sagrado encargo de abrir os olhos também daqueles que o Senhor colocou próximos a nós, no nosso trabalho, os nossos familiares, esposa, filhos ou marido, né? Para as esposas, no caso. E isso é muito precioso, irmãos. Por quê? Como que nós vamos descrever algo que é quase que indescritível, especialmente por um cego? Um irmão lá na conferência, ele deu um exemplo muito interessante. Ele disse o seguinte: imagina que toda a plateia aqui é cega, ninguém nunca viu nada na vida, né? Aí, ô Ebert, é só um exemplo, tá? Vem cá rapidinho. Descreve para nós aqui, tá, todo mundo cego, tá? Descreve a cor vermelha para nós. Todo mundo cego. Não tem jeito. Como é que faz para descrever a cor vermelha? Não tem jeito. Só tem uma maneira, se você tivesse o poder de abrir os olhos deles, né? Exatamente. Amém, pode sentar. Obrigado. Irmãos, tem coisas que não tem... É difícil falar. Por isso que Paulo fala, né? Coisas inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ver o Senhor é algo que está relacionado a ver mesmo. Então, para lhes abrires os olhos. O que mais? Converter de uma vida de trevas para a luz. Ou seja, antes, aquele que não via o Senhor, ou aquele que não vê o Senhor, nessa conferência, nós cremos que muitos jovens e adolescentes passaram a ver o Senhor, o que antes eles não viam. Mas, se viu o Senhor, Juarez, tem um resultado. Antes tinha uma vida de trevas, mas agora é uma vida de luz, para os converteres das trevas para a luz. E o terceiro item, converter da potestade de Satanás para Deus. Potestade a gente sabe é governo ou reino, autoridade. As pessoas neste mundo, elas vivem sob o governo e sob a autoridade de Satanás. Mas muitos crentes que têm a Jesus como um Salvador, o que é maravilhoso, ainda vivem sem o Jesus que é o Senhor. E Jesus, não tem como aceitar Ele só pela metade, certo? Ou a gente aceita o Senhor, ou então não aceitou o Senhor. E a realidade é que quando os nossos olhos são abertos, então acontece esses dois itens. Nós somos convertidos de uma vida de trevas, de pecado, de mentiras, de falsidade, todas essas coisas que são inerentes à natureza humana pecaminosa, para uma vida de luz. Mas também agora Cristo passa a nos governar. Antes estávamos sob a potestade de Satanás, agora graças ao Senhor, nós estamos sendo levados para esse reino do Senhor. Então cada vez que nós vemos o Senhor, isso acontece de maneira mais profunda. Num primeiro momento, nós éramos inimigos de Deus, éramos pecadores, mas o Senhor veio até nós e abriu os nossos olhos. Graças ao Senhor por isso. Aí aquelas trevas que nós andávamos nelas, uma boa parte delas nós deixamos de lado. Uma boa parte da nossa vida que era governada pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, agora Cristo passa a governar. Só que, irmãos, quando nós vemos o Senhor numa segunda, numa terceira, numa quarta, numa quinta vez, esse processo ele vai aprofundando na nossa vida. Porque se nós colocarmos o nosso coração diante do Senhor e Ele começar a esquadrinhar, nós vamos perceber que existem áreas escuras no nosso coração, de trevas. Existem áreas onde Satanás governa o nosso coração. É ou não é? Por isso que o salmista ele fala, Senhor, guarda-me das faltas que me são ocultas. Porque existem faltas que nós cometemos que nós nem sabemos.
Mas quando o Senhor ele aparece para nós, vem luz, né? E essa luz não é para nos expor, não é para nos condenar, ela é para nos dar vida. O Senhor ele vem, aparece e dá vida para cada um de nós. E o resultado de tudo isso, então? Abrir os olhos, ser convertido das trevas para a luz, ser convertido do reino de Satanás para Deus. Qual que é o resultado? Aqui no versículo fala: primeiro, a fim de que recebam eles remissão de pecados. Graças ao Senhor. Todas as vezes, então, que os nossos olhos são abertos, nós percebemos, meus pecados foram perdoados, né? Resultado disso, paz com Deus. Porque uma pessoa que carrega o fardo do pecado, não tem como ter paz, não tem como ter alegria. Mas nós fomos libertados desse império das trevas e transferidos para o reino do Filho do seu amor, onde nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Então esse é o primeiro item, é o resultado de ver o Senhor. E o que mais? A fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Qual é a herança mais plena, mais rica para o crente, o Henrique? Você sabe qual que é? Salvação. Muito bom, a salvação faz parte, né? Está no combo, né? E eu gostei da sua resposta, porque às vezes tem gente que acha que é um carro do ano, e não é não, viu gente? Essa herança é Deus mesmo, né? Por um lado, a salvação, ela nos aproxima do Pai, porque antes, para o homem caído, ele não tem como ter conciliação com Deus. A Bíblia fala, né, que nós éramos pecadores e os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. Mas uma vez que nós somos salvos, graças ao Senhor, agora nós somos aproximados pelo sangue de Cristo. Graças ao Senhor, né, Gleides? Mas nós fomos aproximados para quê? Para desfrutar Deus, para ter ao Senhor como nosso prazer, como nosso desfrute. E aqui fala, a fim de que recebam eles herança. Essa é a nossa herança. Deus é a nossa herança. Quer uma herança mais gloriosa que essa? Lá em Efésios fala que nós recebemos um penhor dessa herança. O penhor, no passado, quando se comprava uma grande terra, os irmãos devem lembrar desse exemplo. Então você ia lá em Pindamonhangaba, tinha uma terra lá, Henrique. E aí, para vender essa terra, não tinha, como hoje tem, smartphone, filmagem, não tinha nada disso. Então o dono da terra, ele vinha aqui em Belo Horizonte e trazia um penhor, que é uma parte da terra. Falava assim, toma aqui, Henrique. Aí o Henrique falava assim, essa terra aqui ela é boa, gostei, vou adquirir. Aí quando chegava lá em Pindamonhangaba, ele vinha com o pedacinho da terra, né? E conferia para ver se a terra que ele tinha comprado ela era aquela mesmo. Porque se não fosse, falava, não quero esse negócio não, né? Ô Henrique, Deus colocou um penhor dessa herança em você, sabia? É o Espírito Santo. O Espírito da promessa, ele nos selou e é um penhor da herança. Agora, irmãos, pensa bem, se com o penhor já é bom demais, imagina quando vier a herança toda, né? Então nós somos felizes, né? Somos bem-aventurados por isso. Aleluia. O objetivo da conferência, levar cada participante, cada um dos que estavam lá, ouvintes, monitores, a ter uma experiência de ver o Senhor, né? A gente viu que esse era o ministério de Paulo, abrir os olhos, né? Também é o nosso ministério. E por outro lado, dos nossos irmãos, abrir os nossos olhos também, né? Isso faz parte. Vamos ler 1 João 2, 12 e 14. 1 João capítulo 2, versículos 12 a 14. Esses versículos, eles vão mostrar que existem estágios na vida cristã. A gente vai ler aqui e vai acompanhar esses estágios e ver que em cada estágio da vida cristã, o Senhor ele aparece para nós de uma maneira diferente e à medida que nós vemos o Senhor de uma maneira nova, nós vamos passando pelos estágios da vida cristã. Vamos ler aqui, o versículo 12 diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Então a gente viu aqui 3 estágios: filhinhos, jovens e pais. Amém? Versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno.
Por que nós estamos lendo esses versículos? Porque a gente entende que cada estágio da vida cristã, seja de filhinho, de jovem ou de pais, nós precisamos ver o Senhor. É muito comum no mundo as pessoas acharem que a gente precisa ver o Senhor só uma vez, né? E aí tá bom, nossa, ganhei o Senhor, estou salvo, mas a salvação ela é só a porta de entrada. A salvação, ela é o meio pelo qual Deus nos torna filhos dele mesmo. Então, mas a todos quantos o receberam, está lá em João capítulo 1, versículos 12 a 14. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Durante a conferência, um dos encargos que o Senhor colocou no nosso coração, né, Webert, é muitos adolescentes e muitos jovens ainda nem se tornaram filhos de Deus. Por quê? Embora nasceram em um lar cristão, embora participem das reuniões, embora leiam a Bíblia em alguns momentos, mas ainda não tiveram experiência de novo nascimento. Ou seja, os olhos ainda estão fechados. Era igual Paulo, né? Estava fazendo algo para o Senhor, tinha até zelo pelo Senhor, e a gente sabe que muitos adolescentes são zelosos pelo Senhor, têm temor do Senhor, mas ainda os olhos estão fechados, graça. E aí? Como é que faz? Tem que abrir os olhos, né? Então, foram usados muitos personagens para mostrar como na vida desses personagens o Senhor abriu os olhos deles. Então, personagens que estavam para se tornar filhos, personagens bíblicos que estavam eram filhos e estavam passando para jovens, um estágio de jovem, e personagens que estavam no estágio de jovem e estavam caminhando para um estágio de pais. Amém? Ficou claro então? Filhos, jovens e pais. O exemplo para nós falarmos desses que ainda não tiveram uma experiência de novo nascimento, que ainda não foram regenerados, que os olhos nunca foram abertos, está lá em João 9. Vamos ler junto? João, capítulo 9, fala aqui do cego de nascença. Lembrando, irmãos, isso daqui é uma tentativa de trazer um resumo da conferência, mas tem muita coisa. Então, quem puder depois acompanhar algumas mensagens, vai ter mais clareza sobre isso que a gente tem falado. João 9, a partir do versículo 1, vou ler aqui para os irmãos, diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Glória a Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Versículo 7, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Graças ao Senhor. Esse é o primeiro movimento do Senhor vindo até nós. Quem aqui se lembra quando o Senhor veio até você, veio até mim? Estávamos como um cego, não víamos nada. Mas o Senhor, Ele veio, cuspiu na terra, fez o lodo com a saliva e aplicou nos nossos olhos, né? Oh Senhor Jesus, que alegria lembrar do dia da nossa salvação, né, irmãos? Nós éramos cegos, graça. É ou não é? Você lembra você contando seu testemunho aqui, lendo João capítulo 1, né? Mas aí o Senhor passou lodo nos seus olhos, passou lodo nos nossos olhos e disse: vai e lava-te. Essa água, nós sabemos o que é a água na Bíblia? É a palavra. Então, a Graça, o testemunho dela é muito aplicável nisso, né, Graça? O Senhor estava lá passando lodo, aí no dia que a Graça ganhou a Bíblia de presente, lendo a palavra de Deus, voltou vendo. Deus está falando comigo, Deus apareceu para mim. Então, irmãos, quantos adolescentes, quantos jovens e até mesmo quantos cristãos existem que vivem uma vida cristã porque é um ambiente bom de ir, porque me sinto tão bem ali, porque é um bom lugar para criar meus filhos, minha família, mas nunca tiveram uma experiência de novo nascimento, nunca tiveram esse lodo aplicado nos olhos.
mas graças ao Senhor que Ele vem até nós. Ele é esse que aplica o lodo nos nossos olhos para que nós possamos vê-lo. Há uma tradição judaica que diz que esse cego de nascença, quando ele nascia dessa maneira, diz que eles não tinham o globo ocular. Isso a Bíblia não diz, viu, irmãos? Deixando claro, mas há uma tradição que diz que eles não tinham globo ocular. E é significativo porque o Senhor, quando Ele cospe na terra e faz o lodo com a saliva, isso nos lembra Gênesis 1 e 2, né? Que fala que do pó da terra caiu uma neblina, regava, e o Senhor fez o homem de barro e soprou sobre ele as narinas. E veio o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Então, entende-se por esse texto que esse homem não tinha capacidade nenhuma de ver, não tinha a menor possibilidade, ele não tinha nem o globo ocular. Mas o Senhor, Ele não é aquele que fala assim, veja, Ele é aquele que nos dá a capacidade de ver primeiro, e depois Ele fala, agora você pode me ver, né? Então Ele é esse que cria do zero. Quem éramos nós? Inimigos de Deus, é o que diz lá em Romanos 5. Quem éramos nós? Pecadores. Quem éramos nós? Aqueles que ofendiam a Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que amou cada um de nós aqui, Ele enviou o seu Filho para abrir os nossos olhos, né? Por isso nós estamos aqui, graças ao Senhor. Então, primeiro estágio, aquele que não era filho, agora, por meio da porta da salvação, se tornou um filho de Deus. Essa é a nossa nova identidade, né, irmãos? Somos filhos de Deus. Só que a gente leu em 1 João que depois do filhinho vem o jovem. Qual é a característica do jovem? O jovem é aquele que guarda a palavra, certo? É aquele que assimila a palavra de Deus, medita na palavra e ele vence o maligno. Então o jovem é alguém que entendeu que a vida cristã não é só a salvação, né, Rogério? Quantos de nós, irmãos, ainda muitas vezes permanecemos uma vida imatura diante de Deus? Não é isso? Lá na conferência também foi um nosso desespero em relação a alguns jovens e adolescentes. Alguns estavam como esse cego, nunca viram o Senhor. Graças ao Senhor, muitos olhos foram abertos. Já outros viram ao Senhor, têm vivido uma vida consagrada à medida que o tempo passa, mas nessa consagração existem momentos de vitória, momentos de derrota, de queda, né? E a personagem que a gente escolheu para falar sobre essa transição do filhinho para o jovem é Maria Madalena. Qual é a característica de Maria Madalena? Vamos lembrar? Maria Madalena, ela era uma mulher que tinha 7 demônios. 7, o número 7 na Bíblia significa plenitude. Lá em Apocalipse fala dos 7 Espíritos de Deus. Então fala que o Espírito no fim dos tempos ele vai estar na sua plenitude, certo? Agora Maria, ela tinha a plenitude da potestade de Satanás. Era aquela pessoa que se nós víssemos ia falar assim, impossível, não tem jeito. Mas nós temos um Deus que é poderoso. Nosso Deus, Ele não é só Jesus, para muitos é só um mestre, um filósofo, um sábio. Não, Jesus, Ele salva, Jesus, Ele liberta, Jesus, Ele cura, Jesus, Ele tem poder para nos tirar de qualquer situação. Assim como Ele tirou Maria de uma situação de 7 demônios. E essa Maria, tem muitas outras coisas para falar desse período da conversão dela. A gente vê que a conversão dela foi tão real, mas tão real. Vamos ler aqui, ó, Lucas capítulo 8, os irmãos acompanhar na Bíblia. Olha o que fala sobre Maria. Lucas capítulo 8, no versículo 2, diz assim: E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Versículo 3: E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras. O que fala o final? Vamos ler junto? As quais lhe prestavam assistência com seus bens. Qual que é a característica de alguém que teve um encontro real com Deus? Qual que é a característica? Consagração. Você quer saber se alguém realmente viu o Senhor? Veja a vida, consagrada ou não é? Quantos de nós tem bens? Quais são os nossos bens? Pode ser dinheiro mesmo, pode ser carro, pode ser a família, pode ser o sono, né? Às vezes é difícil acordar mais cedo para buscar o Senhor, né, Rogério? Pode ser o sono, pode ser o bem-estar, pode ser o marido ou a esposa, pode ser um familiar,
Muitas coisas podem ser os nossos bens. Aqui diz que Maria, ela, depois de ter sido liberta pelo Senhor, ela servia ao Senhor com seus bens. Sabe quem a gente lembra quando fala de bens? Do jovem rico. Até perguntei durante lá a conferência, né? Quantos deles conheciam a história do jovem rico? Poucos conheciam, né? Mas aqui eu creio que todos nós conhecemos a história do jovem rico, certo? Amém. O jovem rico, ele viu o Senhor, certo? Ele viu o Senhor, mas ele não viu como Maria viu. Qual que é a diferença de Maria para o jovem rico? É que Maria viu uma beleza singular no Senhor, que Jesus não precisou pedir nenhum centavo para ela. Há alguma passagem bíblica que Jesus pede alguma coisa para Maria? Eu não conheço. Mas ela espontaneamente ela falou: o meu tesouro é o meu Senhor. Amém. Irmãos, onde está o teu tesouro? Isso é uma pergunta que nos toca. Ou seja, a característica de alguém que se consagra ao Senhor é entregar tudo. Tudo é do Senhor. E Maria, ela era essa discípula fiel que ela acompanhou o Senhor até o fim. No período da crucificação, Pedro, que falou que não ia largar o Senhor de jeito nenhum, né, Herbert? Abandonou o Senhor. Tiago, Tomé, todos eles. Mas ali fala que Maria, ela viu o Senhor. Os versículos eu não vou ler por causa do tempo. Ela esteve com o Senhor quando o Senhor foi julgado, quando o Senhor foi crucificado, quando o Senhor foi sepultado, e ela foi a primeira também a ver quando o Senhor foi ressuscitado. Em João 20, nos diz que no primeiro dia da semana, sendo ainda de madrugada. Olha, qual que é a característica de alguém que é consagrado ao Senhor? É alguém que tem o Senhor como a prioridade. O que eu e você fazemos na primeira hora quando nós abrimos os nossos olhos? O que a gente faz, mano? Amém! É isso aí, glória a Deus. E se não é, que seja, né? Irmãos, o Senhor é o nosso maior tesouro? É ou não é? Ele é o nosso maior tesouro. Mas o Senhor não se importa muito com o que você diz, não. Ele importa com as suas atitudes. Se o Senhor é ou não é o nosso tesouro, isso se prova pelas nossas atitudes. Quando Pedro e João eles foram lá e viram a pedra revolvida, aí João correu mais rápido que Pedro, né? Olhou assim e falou: não tem ninguém lá dentro não. E Pedro, mais ousado, entrou, viu que a pedra estava revolvida, e aí eles creram no Senhor, Ronaldo. Glória a Deus. O Senhor lembrou o que tinha sido dito, lembrou das Escrituras. Irmãos, crer no Senhor é bom, sim ou não? Crer no Senhor é maravilhoso. Mas a pergunta que nos toca é: o que é melhor? Crer no Senhor que ressuscitou ou ver esse Senhor ressurreto? Qual é melhor? Crer ou ver? Crer é o primeiro passo, é maravilhoso. Mas se nós queremos viver algo íntimo com o Senhor, característico de um jovem, nós precisamos gastar tempo. Maria, ela não viu o Senhor de uma maneira qualquer. Nenhum dos discípulos tinham visto a Cristo ressuscitado, nenhum. Ela foi a primeira. É tão forte essa passagem que o Senhor até fala com ela: Maria, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o Pai. Veja, o Senhor, até falei com os adolescentes, Ele não resiste a um coração plenamente consagrado a Ele, irmãos. Agora, Maria, ela fez tudo isso, Rogério, porque ela era muito boa? Porque ela eu sou consagrado? Não. É porque ela viu quem Cristo era. Por isso que um encontro pode mudar tudo na nossa vida, né? A gente começou lá no cego, mas agora a gente passou para um coração de adorador, né? Que é o coração de Maria. Eu falei com os adolescentes, muitos cristãos vão viver uma vida inteira sem nunca terem experimentado nem o novo nascimento. E só lá no tribunal de Cristo vão descobrir que viviam uma vida de fachada. É sério isso que eu estou falando. Sério. Nicodemos não era alguém que sabia tudo da lei? Não era um mestre da lei? Não era alguém que conhecia as Escrituras? Nunca tinha nascido de novo. Não é isso? Outros cristãos vão viver uma vida de novo nascimento e de salvação, que é a porta de entrada, o que é maravilhoso. Porque se a gente ficasse falando só sobre a salvação, nós teríamos a eternidade inteira para poder louvar o Senhor por tudo que Ele realizou por nós na cruz. Mas muitos não vão ver quem Cristo é após a ressurreição.
Ou seja, muitos de nós talvez podemos viver uma vida cristã sem nunca saber quem é o Cristo ressurreto. Até mesmo Maria e os discípulos, quando ele ressuscitou o Senhor Jesus, eles não reconheceram. Isso mostra que existe um estágio na vida cristã, existe um ver o Senhor que é diferente do ver inicial. É diferente. E agora, irmãos, depois de Maria Madalena, nós temos ainda um terceiro estágio, que são aqueles que já são jovens, são aqueles que têm guardado a palavra, têm vencido o maligno. Não é isso, Graça? Dia após dia, Satanás não tem vez, mas eles ainda não foram trabalhados pelas experiências de sofrimento da cruz e das disciplinas do Espírito Santo. Que esse é um estágio, irmãos, que a Bíblia, por exemplo, diz, quando fala de Jó, que não havia ninguém na terra como ele. Ninguém. E ele não tinha chegado nesse estágio ainda não. Tinha ninguém. Fala que do Oriente ele era o homem mais santo do mundo. A gente teve uma reunião ontem, né, Rogério? Até perguntei para o Rogério, falei assim, Rogério, pensa na pessoa mais santa que você conhece. Pensa no homem ou na mulher mais devoto a Deus que você conhece. Cada um pensa aí, não precisa falar não. Pensou? Aí um dia esse homem vira e fala assim para você, eu conheci a Deus só de ouvir. Já pensou nisso? Essa pessoa que você falou assim, não é... Essa pessoa tem intimidade com Deus. Um dia ele vira e conta para você, eu conheci a Deus só de ouvir. Irmãos, por um lado, isso nos encoraja no seguinte sentido, existe muito do Senhor que nós não temos a menor ideia. E existe um trabalhar de Deus mais profundo que Ele quer fazer na nossa vida, assim como Ele fez na vida de Jó. Eu queria ler com os irmãos aqui, Jó capítulo 1, vamos abrir. Então, só para reforçar, enquanto a gente abre, nós vimos que existem aqueles que estão para se tornar filhos, estágios da vida cristã. Aqueles que são filhos, como Maria Madalena, estão passando para o estágio de jovens. Isso está relacionado a ver o Senhor de uma maneira nova. E existem aqueles que são jovens e que o Senhor escolheu para ter uma revelação especial dele. Irmãos, que o Senhor nos encontre nesse último estágio, cada um de nós. É fato que passar por esse estágio, nós vamos passar por muitas provas. Mas o resultado, meus irmãos, o resultado, agora os meus olhos te veem, né? Eu confesso para os irmãos, eu estou longe disso ainda. Talvez cada um pode saber a sua condição. Quando eu olho para o sofrimento de Jó, me dá medo. Por outro lado, irmãos, Jó, ele foi restituído depois, é porque a gente sabe hoje a história toda, né, Rogério? Mas Jó não sabia não. Não sabia o que estava acontecendo com ele. Mas se o Senhor, Ele põe a sua mão em nós, é porque Ele sempre Ele quer nos recompensar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, irmãos, se você tem passado por provas, saiba, Deus nunca põe a mão em mim e em você com objetivo ou sem objetivo nenhum. É porque Ele quer te recompensar. E essa recompensa não é bens, não são essas coisas terrenas, porque essas coisas estão aqui embaixo. Essa recompensa, como nós falamos no início, né? É Ele mesmo. Glória a Deus. Vamos ler aqui Jó capítulo 1. Olha só o que fala o versículo 3. Vou começar a partir do 1, na verdade. Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Versículo 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Isso aí foi até o Rogério que me lembrou ontem. Esse homem, olha o que fala o final, ele era o maior de todos do Oriente. Vou ler mais um versículo aqui, a partir do versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem Satanás? Respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela.
Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Olha a pergunta para o Senhor a Satanás. Observaste o meu servo Jó? Testemunho de Deus de quem era Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ninguém. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Um irmão uma vez até falou algo interessante. Ele falou assim: a gente não precisa ficar tão preocupado em sofrer como Jó, porque ninguém é igual a ele, não. Homem íntegro e reto e que se desvia do mal. Tem alguém aqui que é assim? Eu não sou. Mas por um lado, irmãos, o que a gente vê é que Jó, ele estava na sua juventude espiritual, né? Alguém que tinha a palavra, vencia o maligno, alguém que estava, podemos dizer, no auge da sua frutificação, né? Alguém frutífero. Porque muitas vezes nós podemos olhar para a situação de Jó e ler de maneira leviana a história de Jó. E Jó não era qualquer um. Deus mesmo está falando, ninguém há semelhante a ele. Mas esse homem ainda tinha o quê? Impurezas. Como assim? Como tem impurezas, né? A Bíblia fala muito dessa questão do refinar, né? A natureza divina que foi colocada em nós, que é ouro, cada um de nós que nasceu de Deus tem ouro. Alguns mais, porque permitiram trabalhar do Senhor mais, alguns um pouco menos, mas todos têm ouro de Deus, todos. Todo verdadeiramente salvo, todo regenerado, tem algo precioso que Deus depositou. Mas para que isso seja expresso, Ronaldo, nosso Deus, como o refinador, ele precisa nos refinar. E esse processo de refinar é o que Jó, ele passou, vamos dizer assim, essa refinada final, né? E Jó sofreu muito, irmãos. Aqui eu até separei alguns itens para não esquecer. Olha tudo que ele passou. Dor intensa no corpo. Tem todas as referências, eu não vou ler por causa do tempo. Pele descamada e escurecida. Feridas cheias de pus. Não sei se você já tinha se inteirado sobre tudo isso que Jó tinha passado, né? Ele ficou desnutrido e todo inflamado. Ele teve depressão. Ele teve choro de angústia, insônia. Você imaginava que ele sofria tudo isso? Um homem temente a Deus, íntegro, reto. Teve pesadelos, dificuldade para respirar, feridas no corpo todo. Irmãos, Jó sofreu muito. E a nossa mente, ela é uma mente que não foi trabalhada ainda totalmente pela graça, então ela só entende o seguinte: quem fez tudo certo vai ser recompensado, quem fez tudo errado tem que pagar por isso. Se tem alguma coisa dando errado na sua vida, Juarez, conta aí qual que é o pecado. A gente não pensa assim? Não foi lá com o cego de nascença? Quem pecou? Foi ele, foi a mãe dele, foi o pai dele. Irmãos, isso é um princípio, realmente é o princípio da semeadura, ele existe. Às vezes, nós sofremos golpes de Deus por coisas que nós fizemos de errado. É ou não é, Rogério? Às vezes a gente comete um erro, aquela história, o Senhor falou assim, ó, se você subir nesse muro aqui de 5 metros, você vai cair e vai quebrar a perna. Aí eu vou lá e pulo do muro de 5 metros, quebra a perna e falo, Deus está tratando comigo. Não, Deus falou para não pular no muro. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, vamos ler junto aqui. Hebreus 12. Vou ler aqui a partir do versículo 5. E estáis esquecidos da exortação de que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Veja, irmãos, existem duas origens ou duas naturezas dos golpes que nós recebemos do Senhor. Existe a natureza de Jó, mas existe a natureza daquilo que nós fazemos também. As consequências daquilo que nós fazemos. Porque senão nós podemos atribuir a Deus uma culpa que não é dele. E nesse momento nós precisamos ser honestos diante de Deus. Se nós cometemos algum pecado, se nós ofendemos alguém, se nós fizemos algo que desagradou o coração do Senhor,
Eu preciso permitir que a luz do Senhor, ela brilhe sobre a minha vida, exponha os meus pecados e eu me arrependa. Porque o Senhor, Ele faz isso, irmãos, porque Ele nos ama. Não é porque Ele nos odeia. E aqui diz que o versículo 8. Mas se estáis sem correção, de que todos. Tem alguém aqui que fica sem correção? Não. Nós não chegamos num nível espiritual que a gente fala assim, não, agora não preciso mais de correção. Não, irmãos, todos nós estamos passando pelas disciplinas de Deus. E nessas disciplinas, quando a luz brilha, eu preciso ir diante do Senhor e falar, Senhor, se eu estou tendo essa consequência, é por algo que eu fiz? Porque o Senhor nos ama. E a pergunta que fica, por que Deus nos corrige então? O versículo 10, ele responde, a parte B do versículo fala assim, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. E sabe qual que é o resultado de ser participante da santidade de Deus? O versículo 14 diz, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe por que Deus nos disciplina? Porque Ele quer ser revelado a nós. Nós só vemos o Senhor quando somos participantes da santidade dEle. Ou os irmãos acham que Deus ele vai se mostrar de uma maneira qualquer. Tem que ter o coração de Maria. Para ver o Senhor de uma maneira plena, uma coisa é quando o Senhor vem até nós. No primeiro estágio da vida cristã, o Senhor ele vem até nós do jeito que a gente é. Lá em Isaías diz que eu fui achado por um povo que não me procurava. Então se nós também sondarmos a nossa história, a gente vai ver, eu não estava nem aí para Deus, mas Deus me achou. Glória a Deus. Mas existe um aspecto e uma revelação de Deus íntima que Ele quer nos dar, que passa pelas disciplinas do Espírito Santo. O irmão na conferência até deu um exemplo, ele estava falando na época da escola, né? Existem os alunos disciplinados e os indisciplinados. Os indisciplinados às vezes ficam sem ir para o recreio, né? Às vezes tem que ficar ali sem celular, tem alguma disciplina. Só que no final do semestre, seja o aluno disciplinado ou seja o indisciplinado, o que eles vão ter que fazer? Prova. Entendeu agora? Então, os golpes de Deus têm duas naturezas. Disciplina, todos nós passamos, irmãos. E tem outra natureza, prova. E a gente precisa ir diante do Senhor e falar, Senhor, se é prova, aí a gente lembra de Tiago, né? Tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, sabendo que uma vez sendo provada a vossa fé, ela produz perseverança. Perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E o versículo 12 diz que o objetivo da prova é para nós sermos o quê? Aprovados. Então quando Deus ele nos prova, é para que a nossa fé seja fortalecida, para que nós vejamos o Senhor de uma maneira renovada. E quando Deus ele nos prova, Ele também nos dá a palavra, Ele nos dá do seu Espírito. Nós não passamos pela prova à deriva. Deus ele envia a prova, mas Ele envia o livramento também, no meio da prova, de modo que a possamos suportar e até mesmo nos alegrar nessas situações. Só que prova, na época da escola, era sobre matéria dada, né, Ronaldo? A prova ela vem sobre matéria dada. O Senhor tem dado matéria para mim e para você, sim ou não? Então, vai vir a prova. Mas, irmãos, isso não é para deixar a gente triste, não. Porque quando vem a prova, é porque Deus ele quer fortalecer a sua e a minha fé. Ele quer se revelar a nós de uma maneira mais íntima, de uma maneira mais próxima, para que nós não sejamos infantis na fé até a vinda do Senhor. Porque já nessa era, como diz lá em 1 Coríntios 3, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí todo mundo para aí, né? Mas o versículo seguinte ele diz algo. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito ele conhece profundamente quem Deus é. Ele conhece até as profundezas, ele perscruta as profundezas de Deus. Pergunta, eu e você temos conhecido a Deus de maneira profunda? Não precisa responder, irmãos. Ou seja, há muito ainda que nós temos para conhecer do Senhor, né? Graças ao Senhor por isso.
A gente sabe que o fim da vida de Jó, enquanto ele passava pelas provas, porque muitas vezes no momento da prova é o momento que o professor fica o quê, ó? Se você pedir alguma dica para ele ali naquela hora, ele vai até... Ele está olhando e tal, né? Então, às vezes, irmãos, nós passamos por situações na nossa vida que parece que o Senhor sumiu. É o silêncio ensurdecedor, né? É o silêncio ensurdecedor. Mas olha o que fala Tiago 5. Rogério, me lembra aquele versículo que você leu para a gente? É Tiago 5 mesmo? 5:11. Obrigado, meu irmão. Diz assim: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Irmãos, é difícil a gente pensar que quando o Senhor nos prova, Ele chora conosco. Porque Deus, Ele sabe o resultado que Ele vai alcançar diante da prova que Ele nos permite passar. Ele sabe qual é o resultado, mas nós muitas vezes não compreendemos. Mas esse Deus, Ele chora conosco. E existe um exemplo muito claro isso lá em João, se eu não me engano no capítulo 13 ou no 12, que conta quando Lázaro morreu. Os versículos, o início do capítulo começa dizendo assim, que Jesus amava aquela família, Marta, Maria e Lázaro. Vocês lembram dessa história, né? O Senhor amava aquela família. Aí vieram falar: Jesus, Lázaro está doente. Aí Jesus espera um dia, espera 2 dias, aí depois fala: Jesus, morreu. Aí o Senhor espera ainda mais. Que amor é esse? Humanamente dizendo, a gente não entende não, irmãos. Por que Jesus não foi lá e curou Lázaro, já que Ele amava a família? Não é isso que a gente pensa? Em outras palavras, Deus me ama, mas por que eu estou passando por essa situação aqui? Irmãos, o Senhor, Ele sabia o que ia ser gerado por causa da vida de Lázaro. Lázaro, ele foi a testemunha mais prevalecente no ministério de Jesus, que levou o maior número de judeus a crer no Senhor. Que privilégio! E quando o Senhor chegou lá em Betânia, o Senhor, Ele sabia ou não sabia que ia ressuscitar Lázaro? Claro que Ele sabia, Jesus é Deus, mas Ele é homem também. Então, a Bíblia diz que quando Ele chegou, o espírito dele se turbou e ele se comoveu, e aí tem o menor versículo da Bíblia, que são 2 palavrinhas, diz assim: Jesus chorou. Então, às vezes o Senhor parece que está em silêncio, oculto, não estou vendo o Senhor nessa situação, mas sabe, irmão, o Senhor, Ele chora com você. Ele chora conosco. A gente leu aqui nesse versículo, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia. Ele é o Pai que sabe o resultado que vai alcançar. Ou seja, no final, qual é o final? Ressurreição. Mas no processo é consolo. Por isso que habita em nós o Consolador. Não é à toa que Ele chama Consolador, né? Glória a Deus. Irmãos, é isso. Vamos compartilhar em grupos, né? E tem muito mais da conferência. Inclusive, nós vamos ainda compartilhar esse sentimento nas próximas 3 semanas, né? Nós ainda vamos falar mais sobre isso. E depois do compartilhar em grupos, nós vamos ter aqui na frente também. Jesus é o Senhor.